Bem, boa noite a todos que vão nos acompanhar e também um ótimo dia a todos que vão também. Tá todo mundo mostrar, é a câmera que eu tenho que seguir, tá todo mundo mostrando o dedo aqui, eu não tô sabendo o que eu. A todos que vão visualizar depois essa nossa live, nós vamos trazer aqui informações sobre Mariana. Vocês perceberão como essa cidade é rica em história, como essa cidade marca a história do nosso país e quanto importante é Mariana para a história do Brasil. Eu queria iniciar aqui, e talvez as pessoas estão assim, mas o cenário está diferente, é porque nós estamos aqui num bem imóvel que representa muito Mariana, que é a Casa Conde do Assumar. Eu queria convidar o Efraim, que hoje está conosco como secretário de Turismo e Cultura. Tudo bem, Efraim? Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco para iniciar esse bate-papo. E a intenção aqui é reconhecer, é valorizar, é demonstrar a importância de Mariana para todos nós marianenses, para o nosso estado e também para o nosso Brasil. Efraim, a gente quis fazer aqui porque a Casa Conde Assumar, ela tem uma história que é maravilhosa e poucos marianenses conhecem essa história. Eu queria que você contasse de forma reduzida, até porque nós estamos com pessoas aqui que contarão outros causos de Mariana também, mas de forma reduzida, o que representa esse espaço e também a forte ligação que Mariana tem com Aparecida, a cidade de Aparecida. Bom, hoje uma data singular, 300 anos de Minas. As Gerais começaram aqui. Há 300 anos o estado de Minas foi criado justamente com o estado de São Paulo. As capitanias eram capitanias de São Paulo e das Gerais do Ouro. Mas Mariana, antes do estado de Minas, já tinha a sua importância como capital das Gerais. É por isso que Mariana tem 324 anos e o estado 300 anos, hoje. E esta casa ela é de um simbolismo enorme porque ela foi sede do governo das capitanias de São Paulo e das Gerais do Ouro. Aqui, o mais tarde Conde de Assumar exerceu o governo dessas capitanias. E esta casa é uma alegria enorme vermos que está sendo totalmente recuperada, que daqui a pouco vai abrigar o Museu da Cidade de Mariana, um esforço de muitas instituições, da Arquidiocese de Mariana, do Conselho Municipal do Patrimônio, do IFAM, também da atual administração, que exerceu junto ao BNDES todos os esforços para conquistar os recursos necessários a esta recuperação, uma casa que estava em ruínas. É uma alegria enorme ver esse trabalho tão importante que está sendo feito aqui por uma empresa tão bem conceituada como a CEPES, recuperando esse patrimônio para Mariana. E a previsão, gente, é março, abril, essa casa está entregue, tanto a casa quanto também a igreja. Mariana ganha muito. Mas conta aqui para mim, por que Mariana tem essa ligação com a cidade de Aparecida? Como é que é essa história que o Conde estava vindo para cá? Conta pra gente isso aí. Na verdade, o Conde de Assumar, governador então das capitanias de São Paulo e Gerais do Ouro, era um grande apreciador de peixes. Ele gostava de peixes. E ele pediu aos pescadores que lançassem redes para pescar para ele. E numa das vindas dele de São Paulo para Mariana, quando passando pelo rio Paraíba, os pescadores lançaram as redes. Ele sai, para e Aparecida para é isso? Era naquela região. E eles lançam as redes e encontram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então quer dizer que se não fosse a vinda dele para Mariana, não seria aquele momento que a imagem seria encontrada? Possivelmente nós não teríamos essa alegria de dizer da importância de Mariana nesse contexto de religiosidade, de fé no Brasil todo. Né? E tem um outro fato, prefeito. Além de ter sido encontrada a imagem a pedido de peixes para o Conde de Assumar, um outro fato importante ligado a essa história é que mais tarde o bispo do Rio de Janeiro, Mariana então ainda não era diocese, Mariana pertencia à diocese do Rio de Janeiro. O bispo do Rio de Janeiro, em visita pastoral em Mariana, aqui ele assinou a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Aqui ele assinou o ato que reconhecia que a imagem encontrada naquele rio deveria ser venerada. E é interessante, gente, que quando isso aconteceu, primeiro a imagem foi para dentro de uma casa de pescadores, e ali foi venerando, foi convivendo, e aos poucos a Aparecida tornou o que é, né? Isso. Mas é interessante que os marianos saibam essa ligação
que o Conde de Assumar tem com toda essa história que foi contada. E o Conde, quando chega aqui então, ele passa a comandar não somente Minas, mas Minas e São Paulo. Tudo daqui dessa casa que nós estamos hoje. Sim, esta casa tem essa história toda de ter sido sede do Palácio do Governo dessas capitanias. E mais tarde ainda foi a residência do primeiro bispo de Mariana, o Dom Frei Manuel da Cruz, aqui residiu. Também foi sede do primeiro Palácio Episcopal de Minas. Né? E com relação a essa história de Aparecida, apenas para esclarecer aqueles que tiverem maior curiosidade, há um artigo muito interessante no jornal O Arquidiocesano, escrito há bem anos atrás por Dom Oscar de Oliveira, em que ele documenta essa história da aparição da imagem com essa vinculação a Mariana da vinda do Conde de Assumar e depois esse relato da veneração ser assinada aqui em Mariana. Bacana. Deixa eu te apertar aqui, eu sei que você foi quase padre, né? Conviveu muito ali na arquidiocese e conhece muito a história de Mariana. Mariana é a primeira de Minas. O que mais nós temos de primazia? O que mais Mariana representou para o nosso estado sendo a primeira? Bom, Mariana, primeira capital, primeira cidade planejada de Minas, alguns até dizem da América, a cidade que em 1795, 5 de novembro de 1795, exatamente 220 anos antes da triste tragédia do rompimento da barragem, foi criada a que é considerada a primeira lei ambiental do país, onde se recomendavam que não se construísse a margens do rio para não atrapalhar a sua formosura. Exatamente a 5 de novembro de 1795. 200 anos exatos. 220 anos. 220 anos exatos. Do rompimento da a primeira lei ambiental do país sai de Mariana. Sai de Mariana. Recomendando que se não construísse próximas às margens do rio. Porque Mariana naquela época já sofria enchentes em razão da mineração. Então houve essa lei. E Mariana tem muitas outras primazias, né? Sede do primeiro Museu da Música, sede do segundo mais importante Museu de Arte Sacra do país. E é uma terra que tem uma história... É verdade, a história do Colégio Providência, que é o primeiro colégio de mulheres. Sim. Há um outro colégio em Macaúbas, mas era um colégio para freiras. O Colégio Providência, vindo com as irmãs trazidas por Dom Viçoso da França, em 1849, é considerado a primeira casa aberta ao ensino feminino. E o primeiro seminário, que é o grande formador de clero para todo o Brasil, o seminário então chamava Nossa Senhora da Boa Morte, hoje Seminário Nossa Senhora da Assunção, que agora, em 20 de dezembro, comemoram-se 270 anos da criação desse primeiro instituto de ensino do país. De Minas Gerais. Eu queria te agradecer, eu sei assim, o quanto você defende e ama essa terra, né? E valoriza e sabe a importância de Mariana. Poderíamos conversar de vários outros assuntos, mas tem muita gente bacana que vai participar com a gente aqui desse papo na data de hoje. Te agradecer pelo período que você teve à frente aí conosco na secretaria e que a gente possa continuar a partir de janeiro defendendo aí os princípios de Mariana, Primaz das Gerais, é a cidade que a gente ama, é a cidade que a gente tem o prazer de viver. Muito obrigado. Existe uma outra Mariana para ser descoberta, prefeito, e verdade. A história ela continua a cada dia, então que nós todos possamos construir sempre uma Mariana melhor. Muito obrigado a todos. Como é que está o nosso projeto junto da Arquidiocese dos Passos de Dom Viçoso? Está caminhando? Os sinais chegam essa semana, as placas, esse caminho tem uma novidade para a gente apresentar aí que o pessoal vai gostar. Caraça até a Cartucha. Caraça, Cartucha, Passo Dom Viçoso. Tá bem, não é isso? Tá, e o livro também. Tá bacana. Muito obrigado, viu, Efraim? Obrigado a todos. Valeu. Eu queria chamar aqui agora para esse bate-papo, vou chamar a Dona Lurdinha. Dona Lurdinha, ela é contadora de causos e os causos dela são muito interessantes. E aí a gente fez um convite. Queria te agradecer, Dona Lurdinha, por estar aqui conosco. É um prazer. Eu te agradeço muito pela presença. E aí, gente, eu sentei com a Dona Lurdinha ali um pouquinho antes e estou conversando com ela sobre um pouco de causos, que eu adoro ouvir causos de Mariana. E ela foi contando causos. Eu falei assim, nossa, vontade de contar todos eles. Mas não dá. Talvez depois a gente marque outros para que a senhora possa também trazer a todos os marianenses. Mas tem um que a senhora contou ali, eu achei ele bem interessante. É o Libídio Gato, não é isso? Líbio Gato. Líbio Gato. Trabalhava na fábrica de tecelagem. Tecelagem. Conta para o marianense, gente, essa história é real, é verídica, não é isso? É uma história verídica, real, de uma pessoa que morou
em Mariana. E como prova tem o restaurante Líbio Gato, do lado da estação ferroviária, onde era a casa que ele morava na época. Conta para nós qual que foi o trato que ele fez e como é que terminou essa história. Ele trabalhava na fábrica Fiação e Tecelagem São José, tinha aqueles grandes... Que era onde que é Onde é terminal, gente, o centro de convenções hoje. Isso é mesmo. Isso? É. E eram 3 turnos, o último turno terminava às 10 horas da noite, naquele tempo 10 horas da noite era a hora morta, tudo muito escuro, né? E os funcionários da fábrica de tecelagem, eles ganhavam, além do salário, eles ganhavam pela produção. E para fazer o tecido, quando a linha não arrebentava, no instante o funcionário fazia mais, ganhava mais, melhorava no final do mês. Quando a linha arrebentava era um problema sério, porque tinha que desligar a máquina, enfiar aquelas centenas de agulhas. Nossa! E aí o pagamento? Ia lá embaixo. E Líbio Gato, então, estava num desses dias que a linha só estava arrebentando. E o pessoal todo que estava ali perto dele ouviu quando ele bradou: se essa linha parar de arrebentar, eu dou minha alma pro capeta. E falou desse jeito? Vendeu a alma pro capeta, para a linha não arrebentar. E a linha realmente não arrebentou mais, nem aquele dia, nem aquela semana, nem aquele mês. E o tempo foi passando, ele esqueceu daquilo. Passado o tempo, ele estava trabalhando um dia no turno da noite. Quando terminou o horário de trabalho, ele desceu com os colegas. Eles foram até perto da praça, tinha uma pracinha ali onde hoje é a prefeitura. Ele despediu dos colegas, atravessou a praça, entrou onde é a ferrovia. E na frente, assim, perto da casa dele, tinha uma muretazinha de pedra. Ele viu que tinha alguma coisa esquisita em cima da mureta. Não, parece que é um molequinho, é um macaco. Não, é um moleque. Mas que é isso? De chifre? De rabo? Pé de cabrito? Segurando um garfo? E aquele, ele foi andando e olhando, aquele molequinho pulou e começou a rodear o Líbio e a falar: Líbio Gato, meu amigo, Líbio Gato, meu amigo. Líbio olhou para ele assim: quem é você? Como que você sabe meu nome? De onde você me conhece? Ah, aquele neguinho. Você já esqueceu do nosso trato? Quando ele disse assim, Líbio, num relance de segundo, lembrou o dia que a linha estava arrebentando lá na fábrica e do que ele tinha falado. Quando ele viu quem era aquele neguinho, que era o capeta, ele caiu no joelho, pôs a mão posta e gritou: Vale-me Nossa Senhora Aparecida! Quando o neguinho ouviu aquilo, ele deu um pinote para trás, saiu um fogaréu, uma fumaceira, um fedor de enxofre, e o neguinho gritou: com essa mulher eu não quero nada. E aí então, Líbio caiu desmaiado no chão. Quando deu aquele clarão, os colegas viram, né? Aquilo, correram, acharam Líbio desmaiado no chão, levaram ele para casa. Diz que ele teve que ficar 15 dias num quarto todo escuro. 15 dias? 15 dias, porque ele não conseguia, os olhos dele não conseguiam ver nenhuma claridade. E depois desse tempo, ele ficou bom e nunca mais ele quis mexer com coisas do capeta. Aí, gente, ó, a Lourdinha já está aproveitando e dizendo o seguinte: vale muito mais uma alma salva para Deus do que um compromisso aqui, né? Isso é passageiro, né, Lourdinha? Isso mesmo. Mas, Lourdinha, eu queria te agradecer. Você sempre contou casos? Você sempre gostou de contar casos? Sempre gostei. Eu fui criada ouvindo causas. Na Mariana Antiga, no tempo da Força e Luz Marianense, onde quase toda a noite a luz ia embora, a gente reunia na cozinha, o fogão a lenha, né? O lampião, e papai, mamãe, os filhos, nós ali ao redor, e eles contando os nossos causos marianenses. Eu quero combinar com a senhora um dia a gente fazer uma live para a gente contar os casos da senhora para os marianenses conhecer. Porque eu sei que só tem vários outros. Muitos. E eu quero que Mariana conheça, porque é muito importante. Isso faz parte da nossa história. Né? Alguns vão falar que é verdade, outros vão falar que é mentira. Eu prefiro acreditar.
Até porque tem outras histórias que a senhora vai contar, né? A da Maria Fumaça, Maria né? Fumaça. Tem uma da Maria Fumaça também que é muito interessante. Mas eu vou combinar com a senhora. Tá, Nós ok. vamos fazer um bate-papo um dia só para contar Tá, para a ok. criançada, para a juventude de Mariana e também para as pessoas de mais idade, para lembrar das histórias de Mariana. Estamos à volta. Tá bom? É. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer, dona Lourdinha. Obrigado. É. Gente, agora eu vou chamar aqui o Lélio. O Lélio tá conosco. Eu falo que o Lélio conhece a história de Mariana como poucos. Chega pra cá, Lélio. Conhece como poucos. É uma pessoa que contribui muito em favor da história de Mariana. Mariana é penta, né, Lélio? Nós somos penta, né? Em relação ao ICMS cultural. Na verdade, esses últimos 5 anos... Seguidos, né? Mais esses 5 anos já tem 12 anos. Né? 12 anos que a gente está sempre pontuando em primeiro lugar no ICMS cultural, não é isso, Lélio? Isso, do IEFA. E no IEFA é importante também lembrar o patrimônio, que o pessoal do Compat, que é muito importante. É claro. Né? É muita gente que contribui. Isso. Mas você também faz um trabalho excepcional ali, viu, Lélio? É um conjunto, né? Tem um conselho de patrimônio que é parceiro, tem também o próprio dia a dia da administração, todos os departamentos, né? A contabilidade, a fazenda, o obras, se eu estiver esquecendo algum, desculpa, mas todos. Todos contribuem muito. É um time, né? É um time. É um time. Ô, Lélio, tem uns causos aqui, umas histórias, que você... Sempre quando eu tenho oportunidade, que eu estou no evento, gente, eu fico perto do Lélio para aprender um pouco mais sobre a história de Mariana. E tem alguns casos que você conta que eu acho assim que o marianense precisa saber. Ele tem que conhecer porque isso é nosso, faz parte da nossa história. E muitas das histórias que você vai contar aqui são histórias bacanas de tudo que Mariana representa. Eu queria que você começasse contando o que essa palavra que marca tanto o marianense, o brasileiro e o mineiro, o uai, ela significa para nós, dessa região onde foi em Confidência Mineira. Explica primeiro para quem nos acompanha que esse uai não nasceu do nada, tem um porquê que a gente utiliza e como nasceu a palavra uai. Isso. Na verdade, Duarte Júnior, além do patrimônio material edificado, né, que nós temos enquanto um centro histórico, essa maravilha, que é maravilhoso, além desse patrimônio material, existe também o patrimônio imaterial, né, de Mariana, que é valiosíssimo. Né? Inclusive, nós temos muitos registros, né? Só de bens tombados nós temos 23 a nível federal, tem a nível estadual, Santa Rita do Durão, a Igreja agora das Mercês do Bento e outros mais, né? Então, dessa história toda, existem muitos casos, né? E muitas referências do nosso passado, do século XVIII, principalmente lá no primeiro cartel. E a sua pergunta sobre a palavra uai? Uai. Então, o presidente, o mineiro, Juscelino Kubitschek, né, interessado em saber o porquê dessa palavra, ele contratou uma historiadora que fez várias pesquisas em Diamantina, né, na nossa região, e descobriu que a palavra uai era uma senha utilizada lá na época dos revoltosos da Coroa, que eles reuniam escondido, né, nos porões das casas dos maçons. E quando eles queriam adentrar a uma reunião, eles davam 3 toques nas portas e falavam a palavra uai. Sempre era 3 toques. 3 toques, né? Davam os 3 toques e aí eles sabiam, aí eles perguntavam quem é. Aí a pessoa do lado de fora falava a senha, uai. Então a senha era uai. Se eu chegasse e batesse 3 toques na sua porta, a pessoa chega, quem tá aí? Uai, sou eu. Uai. Uai. Tinha que ter o uai. Uai. E o que é o uai? Quer dizer, U-A-I. Isso tem um significado, então? Isso significava união, amor e confidência. União, amor e confidência. Aí ficou uai, né? Olha aí, E gente. depois que houve a conjuração, etc e tal, a palavra passou a fazer parte do dia a dia de nós marianenses, mineiros, brasileiros, né? Então, quem não sabia, passa a conhecer com o meu amigo Lélio. Uai, união, amor e confidência. É muito mais do que simplesmente uma palavra, tem uma história por trás disso tudo que marca muito. É um patrimônio imaterial. É um patrimônio imaterial nosso, da nossa região. Isso. Tem uma outra também, que eu acho muito bacana, assim, eu adoro contar para os meus meninos, aonde eu vou, se eu vou na outra cidade, eu adoro contar, porque tem um simbologismo e a gente começa a entender o que aquela expressão significa. Então tem expressões que a gente ouve, né? O pessoal fala muito efeito nas coxas, por causa da história da telha e tal, mas tem uma aqui da nossa região que era muito bacana. Eu queria que você me contou e eu queria que você contasse para as pessoas que nos acompanham também.
a galinha de ovos de ouro. O que significa essa galinha de ovos de ouro? Por que foi criado, então, a galinha dos ovos de ouro? Então, existe, claro, né, a palavra antiga da galinha dos ovos de ouro, que a pessoa tinha os ovos diariamente, aí na ganância ele matou a galinha para poder tirar e não teve mais, né? É. Mas aqui na nossa região também, principalmente Mariana, no ciclo do ouro, teve também a história da galinha dos ovos de ouro. Por quê? Segundo o historiador Brant, até com documentos, um livro, aquele livro bacana da história do Brasil, as pessoas, aqui tinha muito ouro, principalmente no princípio, né? lá bem no princípio, muito ouro, e começou a vir gente de toda parte de Portugal, do Rio de Janeiro, e muita gente, mas não tinha alimento. Isso aqui tudo era uma mata, né? Não tinha plantações. Então, as pessoas não tinham muito o que comer. Inclusive, nessa época, cita no livro do Brant, encontrava pessoas mortas com uma espiga de milho e tentavam comer para sobreviver. Aí, como não tinha jeito, eles evacuaram e depois, aos poucos, que iam retornando. E nesse retorno, aconteceu essa questão que você me perguntou da galinha dos ovos de ouro. Por quê? Quem comprasse uma galinha tinha lá os ovos diariamente, né? E com aquilo já era a manutenção da sobrevivência. E as galinhas eram compradas a preço de ouro. Gramas de ouro, o valor de uma ave, de uma galinha, porque ela produzia os ovos e a pessoa conseguia se alimentar. Aí que foi, porque o ouro brotava quando o bandeirante Salvador Furtado de Mendonça chegou com a bandeira aqui. Você achava ouro na beirada do rio? Não, era o ouro de aluvião, né? As pepitas, porque nunca tinha, imagina, o planeta Terra, bilhões, trilhões de anos, nunca tinha vindo ninguém aqui. Chega esses bandeirantes, que as pepitas de ouro que escoavam das montanhas, né? Aquela riqueza imensa, né? Aí começou, quando a notícia espalhou, veio gente... Então quer dizer que a turma antigamente trocava ouro na galinha? Isso, com grãos, comprava com... Né? Tá vendo, gente, como é que é interessante? Ô Lélio, uma outra história bacana, nessa casa que a gente está aqui hoje, né, a Casa Conde Assumar, e que eu achei muito legal, você também já tinha me contado isso, é a história de Filipe dos Santos. Assim. Filipe dos Santos foi um dos revoltosos, correto? Era da Congelação Mineira. E ele juntou a turma, juntou uma considerável número de pessoas para fazer uma manifestação contra o Conde Assumar que morava nessa casa. Contra o rei Dom João V, contra a coroa portuguesa. Porque o Dom João V que mandou o Conde para cá. O Conde Assumar, o Pedro Miguel, ele era o governador da capitania e capitão-mor. Ele era funcionário do Dom João V, do rei de Portugal, que o Brasil era colônia. E Filipe dos Santos vem com todo mundo para cá, então, para manifestar, para diminuir os impostos. Eles vieram a pé porque a estação de ouro já estava diminuída e a coroa portuguesa em cima. Continuava cobrando, ou seja, já não tinha tanto ouro, e Portugal querendo ouro. Aí foi o doutor Rui Mourão, que foi diretor do Museu da Confidência, me contou isso pessoalmente. Eles vieram de Ouro Preto, né, que a entrada de Mariana era pelo São Gonçalo, descia a rua direita ali que era a entrada. Então vieram, pararam aqui em frente ao palácio, né, que nós estamos casados no Conde Assumar, e fizeram o Filipe dos Santos fez aquele discurso inflamado, ele era de estatura média, subiu no caixotinho, aí o Dom João, o governador, né, o Pedro Miguel Conde Assumar, chegou na sacada e falou que podia ficar tranquilo, que ele ia comunicar com o rei Dom João V em Portugal e ia resolver aquela questão, né? Deu uma de bonzinho. Falou, amenizou aquele momento e tal, e entrou dentro do casarão. Então, nesse momento, o que ele fez? Ele já juntou a turma e mandou reunir as tropas da coroa portuguesa, aí invadiram na madrugada o Ouro Preto, prenderam o Filipe dos Santos e colocaram fogo nas casas. O Morro da Queimada hoje. O Morro da Queimada de Ouro Preto hoje é por causa do que aconteceu aqui. Justamente por esse momento, né? Aí, e o que eles fizeram com o Filipe dos Santos? Aí o Filipe dos Santos foi condenado, foi amarrado na cauda de um cavalo, açoitado o cavalo e ele, infelizmente... Foi morto, amarrado na cauda de um cavalo, porque manifestou em favor da população que não aguentava mais pagar imposto. Daí surgiu a Conjuração Mineira, que foi o primeiro passo para a Inconfidência Mineira. Né? Bacana. Tem um caso, você vai me permitir que eu vou contar ele aqui, porque eu acho ele assim, sensacional também, que todo mundo aqui que está nos acompanhando, eu acredito que já ouviu a expressão lavando a égua. E eu ouvi esse caso também do Lélio. E aí, se eu estiver errado, você me corrige aqui, tá? Então, o que acontece? Antigamente, né, quando foi muito bem colocado aqui, imagina, o mundo, bilhões de anos e aquele ouro à disposição, o escravo também precisava juntar alguma coisinha. Ele precisava fazer... Para comprar liberdade, alguma coisa, você precisava fazer alguma coisa. E como ele não tinha direito a isso, o que ele fazia, então? Ele trabalhava o dia todo,
Quando chegava o final do dia, ele pegava aquelas pequenas pepitas de ouro e colocava na crina do animal. Então ele ia colocando aquilo na crina do animal, e quando chegava no final do dia, o senhorinho mandava ele lavar o animal. O que ele fazia? Ele pegava um pano, punha debaixo do animal, rapava o animal. Um escravo passava para o outro e falava assim: você está lavando a égua aí, hein? Mas na realidade ele estava juntando o ourinho dele para buscar a liberdade ou comprar alguma coisa, não é isso, velho? Eu acho muito interessante essa história. Esse tema, lavando, foi no digital, tipo, um carro vale, por exemplo, 20 mil reais. Vende por 50. Na pessoa como por 10. Aí, pô, você lavou a égua, hein? Comprou bem demais. É sempre um bom negócio, né? Virou assim. Virou essa referência de bom negócio. Isso. Ô, Lélio, outra, só assim pra gente finalizar aqui. Teófilo Otoni, hoje é uma cidade conhecida de Minas Gerais, né? Sim. Uma cidade conhecida, uma cidade grande. Teófilo Otoni foi julgado e condenado aqui na Câmara de Mariana, correto? Isso, não é isso que é a história? Porque Mariana, fundada em 1696, né? E Mariana, em 1711, já era a vila, a primeira vila de Minas Gerais, né? Então tinha toda a questão jurídica, formal do Estado de Minas Gerais, era Mariana, né? Então ele foi julgado e foi absolvido até aqui na Câmara Municipal de Minas. Ele foi absolvido. Foi absolvido. Tá vendo, gente, a história, como é que é bacana? Lélio, obrigado. Nós vamos conversar muito ainda. Prazer. Viu? Obrigado aí por ter participado conosco. Então foi daqui que o Conde Elsomar conversou. Ele levantou aqui e falou para o Felipe dos Santos: fica tranquilo que eu resolvo o seu caso. E puxou ele foi no cavalo. E hoje essa data simbólica maravilhosa, né? Que os 300 anos, né, de Minas Gerais foi justamente nesse momento, porque o Conde Elsomar, quando veio para Mariana em 1717, ele governou a capitania de Minas e São Paulo até 1720. Justamente nessa 1720, é por causa da Conjuração Mineira dos Revoltosos, que transferiu a capital para Ouro Preto, justamente hoje, dia 2 de dezembro de 1720, e transformou, que era a capitania de Minas de Ouro de São Paulo, em Minas Gerais. Que a nossa... Inclusive por causa das minas de ouro do Morro Santana, do Gogô, o Morro do Santo Antônio, né, que São Salvador está aqui. Obrigado, viu, Lélio? Valeu, te agradeço. Prazer. Eu vou fechar com o seu Salvador ali, que é também Ô, Salvador, vou fechar com o senhor. Vou deixar para fechar com o senhor. Vou chamar Leandro aqui. Vem cá, Leandro. Leandro também é um dos historiadores conhecidos de Mariana. Esse aqui já achou o caboclo d'água, já teve com o Jô. É um cara que ama Mariana, que defende muito Mariana. Já vou começar te apertando, que eu conheci um pouquinho da história. Por que passagem chama passagem? Vamos ver se vocês conhecem mesmo. Por que passagem é passagem, Leandro? Eu disse que na história, né, o que fica são as versões, né? As versões. Então um caso passa para o outro, passa para o outro. Mas o governo português, para fiscalizar essa saída de ouro, criou alguns postos de vigilâncias. Então deu o nome de passagem. Como tinha muito ouro de Mariana, aí criou a ponte lá, e lá tinha um posto de fiscalização. Tem passagem do Itambé, passagem do Juiz de Fora e passagem de Mariana. São várias cidades com o nome de passagem, distritos, né? E ficou Passagem, que era um posto de fiscalização. Aí ficou o nome Passagem. Ô Leandro, também Passagem foi um dos primeiros locais a ter energia elétrica, correto? Passagem foi um dos primeiros locais a ter muita coisa, né? É mesmo? Aqui foi. Porque, digamos, o desenvolvimento da região aqui, o grosso, né? Não tinha nada. A cidade mais próxima de Mariana era São Paulo. Então era um mato danado. É difícil imaginar isso, né? Era um mato a mais próxima de Mariana era São Paulo. Chamava-se a floresta de Mar Verde. Os portugueses ficaram 200 anos na beirada do mar, com medo de entrar, porque era onça, bicho, índio, canibal, o pau quebrava. Então o pessoal tinha medo de vir para dentro. Mas uma coisa tirou o medo deles, a ganância, ouro. Aí esse povo veio para cá. E quando achou, aí veio muita gente. Tanto que o rei Dom José de Portugal fez um decreto proibindo o povo vir para Mariana, com medo de esvaziar Portugal. Você teve um decreto proibindo você esvaziar? Porque eles estavam com medo de esvaziar Portugal, que muita gente vindo para cá, né? Mas todo mundo com olho grande, achava ouro na pá, não sei o quê. O tanto que, como os paulistas descobriram primeiro, né? Vieram os portugueses depois para tomar as minas. Teve a guerra, né? Aí Moaba foi nisso. A guerra. Eles queriam tomar mina, não tinha registro. E como não existia polícia, né? Cada um armado, então estava feita confusão. Tanto que aqui em Piranga, em Bacalhau, tem um local de uma batalha lá. Tem uma praça, tem uma placa lá no meio, o pau quebrava. Porque eles vinham pelo Itacolomi. A estrada vinha de Viçosa, Juiz de Fora, que está perto do rio e tal, até chegar aqui. Então essa estradinha aí era outro caminho, né? Por isso que a vargem, né? É importante nessa época. Uma vargem do Itacolomi, que é o nome da vargem.
Então, tem até uma ruína grande perto da Vargem ali, que os pessoal dos ciclistas, neles passarem, eles fizeram essa descoberta, que é uma casa de 2 andares que vigiava a estrada, porque tinha muito quilômetro naquela região também, que o povo fugia. Só que esses quilômetros, na verdade, eles faziam negócio com quem estava aqui. Porque era aquela coisa, né? Eu te vejo, você tira ouro, me dá, vamos fazer um acordo. Sempre teve essas coisinhas, né? Então, É impressionante como é que a história é rica, né, Leandro? Ô, Leandro, você é um contador de histórias, assim. Você tem também. várias histórias também para contar. Falar nisso, como é que tá? Vocês estão ainda com aquela turma que sai rodando aí para fazer os estudos? Tá aqui nosso amigo J. Messias, faz parte também, faz né? parte também, não fazia. Como é que tá isso? Vocês continuam rodando ainda, descobrindo alienígenas? Como é que tá isso? Na verdade, a ACAM, Associação de Caçadores da Assombração. A gente caça mais histórias do que assombração, né, Jota? Então a ideia nossa é caçar as histórias, né? E primeiro, tinha que agradecer, porque nós temos um curso de educação patrimonial. Nos últimos 4 anos, fizemos viagem para várias cidades, vários parques, e a Prefeitura de Mariana sempre apoiou a iniciativa da ACAM. A gente pediu 11 para a Prefeitura, não, pode ir e tal, liberava 11 para a gente, punha os alunos da escola do Dom Silvério, a turma toda, às vezes o Jota veio com a gente também. Então, essa coisa de conhecer para valorizar. É isso aí. Então, isso aí tem que ver. A gente fala que na sala de aula, você tem um professor falando, mas você andando... Nada como estar fisicamente no lugar. A Mina da Passagem, né? É um lugar que mais recebe turistas de Mariana. Então, os alunos irem lá, ver a mina, conhecer a história, né? Ver a diferença de que antes tirava a mina naquele túnel pequenininho. Por que ele ampliou? Porque os ingleses vieram para cá. Falaram, o que inglês veio parar aqui em Mariana? Aí tem que explicar a história desde Dom João fugindo de Napoleão, escoltado pelos ingleses, que veio fugindo para Mariana, e o Brasil virou tipo uma colônia da Inglaterra, informalmente. Aí eles colocaram a primeira igreja anglicana em Passagem, trouxeram a primeira usina elétrica para Passagem, a primeira fábrica de cerveja de Minas em Passagem. Ah, é por isso que nós gostamos da Malma, então está na raiz do raiz, né? O primeiro hospital com raio-x na América Latina, que é a inovação. Em Passagem tem as ruínas do hospital. Então Passagem tem várias coisas ali, inclusive a pressão para trazer a linha de ferro para Ouro Preto e para Passagem foi os ingleses com Dom Pedro II. Então tem várias coisas disso aí. E por isso tem muita história também, né? Nós temos um cemitério todo cheio de lápide inglês e Passagem. Verdade. Né? E muitas assombração o pessoal vê ali. Falando em assombração, eu queria que você contasse aqui para a turma uma história que eu acho muito bacana. A história do Capitão Jack. Bom, conta para a turma conhecer um pouquinho. A primeira pessoa que me contou essa história foi meu pai. Que ele, quando tinha uns 14 anos, foi para a mina, entrou lá na mina para trabalhar, né? Foi ajudar meu avô. Aí que ele conheceu minha mãe e casou. Então, ele chegou a me falar que viu um homem todo de branco, num cavalo branco, andando na mina fora de hora. Aí ele olhou assim, e falou, que esse moço todo de branco, esquisito aqui, era às 6 horas da tarde. E esse moço todo elegante vestido, passou perto dele e falou, good evening. Ele ficou sem entender o que era aquilo, e em inglês quer dizer boa noite, mas ele não sabia, era novo. Só que quando ele viu, o cavalo entrou na parede com o homem, tudo sumiu. Ele nunca esqueceu isso. Então a gente sempre escuta esses causos que as pessoas contam com muita atenção, porque e aconteceu isso com mais pessoas também. Muitas pessoas viam esse homem de branco andando na mina lá em Passagem, né? E teve um diretor da mina, ele é sobrinho de Vicente Bispo, meu amigo aí da CAN aí. Ele pediu demissão da mina porque ele viu esse cara andando na mina. E ele queria prender ele. Ô, vem cá, onde você vai? E o cara enfiou na parede e foi embora. O cara enfiou na parede, não vou atrás dele, não. Deixa ele ir que eu vou pra cá. E aí ficou Capitão Jack. Ficou Capitão Jack, porque o nome desse cara antigo era Jack. Era um nome inglês, tinha muito inglês, alemão, né? Passagem tinha uma colônia de italiano, espanhol. Tem a Vila Espanhola hoje, a Vila Portuguesa, a Vila Alemã, que é onde é a Vila São Vicente hoje, né? Tem o fundão dos italianos, tem imigrante de todo lado de Passagem. Porque os ingleses trouxeram gente de todo lado, né? Então virou um distrito assim, meio mundial. Tinha até consulado da Itália em Passagem. Chegou a ter consulado da Itália? Consulado da Itália. Meu bisavô era cônsul ainda. Meu pai me contou essa história aí. Isso lá em 1900 e pouquinho, né? Que os ingleses foram embora em 1924. Eles largaram a mina, né? Então é bem legal. Enquanto teve ouro, levaram. Enquanto teve ouro. Hoje mesmo tinha um cadinho que eu achei lá de 20 quilos. E fundia ouro. Papai mostrou que tem um cadinho aqui que é antigo, vou trazer para você ver. É uma coisa bem legal de ver. Porque você acha que você tem que ver as coisas, né? Quem fala de história sem ir lá, sem ver, sem conhecer, né? Então isso é importante, a gente andar, conhecer e ver. E não precisa ter medo não, mas que existe. Leandro, eu queria te agradecer aí por ter participado com a gente um pouquinho, contado um pouquinho
das histórias de passagem, que é a história de Mariana de Minas e serve para a história do Brasil. Tá joia. Muito obrigado, que você continue Fica o também. convite para ver a mina lá, ver a Capela dos Ingleses, né? Passagem lá. Eu conheço bem aquela região ali, vou fazer questão de voltar lá com você. Obrigado, Leandro. Valeu. Um abraço. Um abraço. Chamar nosso amigo Salvador. Salvador é um guerreiro. Salvador mora no Gogô. Sempre defendeu muito aquela comunidade, né, Salvador? Eu tenho, desde 62 que eu ando por ali, né? E tem 46 anos que eu casei e eu moro ali encostado. Meu sogro... 46 anos de casado. De casado. E apaixonado até hoje. Se pudesse para casar mais uma vez, eu ia casar. Ou duas. Você tá igual eu. E namora também até hoje. De novo, Igual a esposa, né? isso aí. Aqui, mas então, meu sogro é descendente de escravos, né? Até aquelas construções que a gente sobe lá para o lugar que existia a capela, alguma das edificações que o pai dele nasceu. O pai dele nasceu em 1901. Então, nesse tempo que eu morando por ali, eu lembro de muita gente, a vila funcionando ainda. A Mina da Passagem aproveitou algumas daquelas galerias que os escravos deixaram e deram prosseguimento. Aquelas galerias ali é onde o pessoal entrava para tirar ouro, Salvador? Entrava para tirar ouro. Ali tudo funcionava ainda. Tem galeria ali que sai lá em Ouro Preto, não tem? Tem galerias ali que tem a Mestre, né, e tem as outras ruas que vai traçando no morro até sair na montanha em cima lá. Então, eles trabalharam, tinha muitos homens trabalhando ali. Aí, quando foi em 64, a Mina da Passagem fez uma draga, essa draga para flutuar no rio, e no primeiro mês de trabalho ela produziu 40 quilos de ouro. No primeiro mês? No primeiro mês. Aí eles pegaram, fizeram outra draga, que era a Bussaire, a que fizeram primeiro. Aí fizeram uma que chama Lima, a segunda, e fecharam as minas que tinha lá. As 4 minas que só atacavam daqui de Passagem. E então, entrou em decadência aquelas galerias ali, aquelas pessoas que moravam ali já vieram mudando aqui para Mariana e ficou só um cara para tomar conta da capela que tinha lá. Ele não deixava ninguém desmanchar e se fosse rezar alguma coisa assim, ele deixava, mas se fosse mexendo em alguma coisa, ele jogava pedra, né? Ele não andava armado nem nada, jogava pedra. Aí, para eles desmanchar, eles fizeram um atestado como ele tinha problemas mentais, internaram ele no manicômio, ele morreu no manicômio. Quer dizer que para desmanchar a igreja tiveram que internar ele no manicômio porque ele não deixava? Ele não deixava. Aí pegou e demoliu as construções que tinha. Aí quando nós trabalhamos eu passei a trabalhar no garimpo, aprendi com meu sogro, e aí na ocasião de chuva, o tempo de chuva, os rios ficam cheios, então que o pessoal trabalha nos canais no rio, igual a IGB na ponte, aí Mariana aí trabalhando. Quando é a ocasião que os rios estão cheios, o pessoal trabalhava na mina. Então nós fomos trabalhar naqueles entulhos que sobravam da mina da época da escravidão, mas como o ouro era muito baixo, o preço, a gente tirava mais ou menos umas 64 gramas por semana, 4 pessoas, e isso não dava quase um salário mínimo, porque tinha que tirar 3 gramas, ponto 75 para valer um salário mínimo. Por semana? Não, por dia. Por dia? Por dia, senão não tirava nem um salário mínimo. Nem um salário mínimo? Então era Hoje a grama está 200, 300 reais? Quase 300 reais deve dar, né? E então, a gente trabalhava nessa ocasião, quando as águas baixavam, eu vinha para trabalhar no rio. Aí, mas uma das coisas que eu queria falar, eu tenho muitas famílias que eu lembro ainda morando lá, que são conhecidos meus ainda, e tem muitos que estão vivos ainda, né? Já morreram a maior parte, mas tem muitos vivos que eu vou fazer 70 ainda. Eu estou com 69. Aí, você está com 50? Aí chegou lá, tinha uma ocasião, o meu sogro sempre contava para mim, que onde a 3T comprou aquela área, ali onde está fazendo esse loteamento, tem uns paredões ali na frente, ali, era um cemitério, que quando morriam as pessoas, sepultavam em torno da igreja lá. Até o último cara foi sepultado em 62, é o pai do meu genro que foi enterrado lá, o seu Elísio. Aí surgiu uma ocasião uma doença que é uma varíola, que eles falavam que não sei se é bexiga, não sei se é a doença lá, e não podia abrir a sepultura mais. Aí naquele lugar que é da 3T, eles fizeram o cemitério ali, aquele trecho que era murado, lá ligando na estrada do Rosário lá,
é o cemitério. Aí eles sepultavam as pessoas. Na frente ali era o hospital que tinha. Então, a medicina estava um pouco desenvolvida naquela época, então eles não sabiam os remédios de tratar, como nós estamos agora, né? Agora que as pessoas estão aprendendo a lidar com essa pandemia. E então eles viam que o cara estava vivo porque ele estava respirando, mas tinha 3, 4 dias que não tomavam água nem nada. Aí, para aquilo não se alastrar, eles enterravam ele vivo para ele acabar de morrer ali. Tá doido? Aí depois acabou de... Enterrava o cara vivo? Enterrava vivo. Para ele não transferir a doença para outro. Porque aquelas doenças não se alastravam. E aí quando esse cemitério completou, eles ali no São Cristóvão, ali por cima daquela oficina das Santas, aquele loteamento ali do lado de cima, onde é que tem as últimas casas que vai fazer uma praça ali era o outro cemitério. De lá, quando de lá encheu, veio fazer ali. Até a cruz que era desse cemitério está na casa da minha madrasta ali no São Cristóvão. Salvador, eu queria te agradecer por ter participado com a gente aí. Você que está há tanto tempo aí em Mariana, que tem esse carinho especial pela nossa terra, que cuida tão bem lá do nosso bairro do Gogô. Obrigado por ter participado com a gente aí. Te agradeço. Foi um prazer. Falou, foi um prazer. Gente, aqui hoje a gente teve a intenção de levar a você, marianense, deixar gravado, a marianense que queira assistir depois, a importância dessa cidade, a importância das pessoas que fizeram de Mariana essa potência na cultura, seja na sua história. E eu acho que a gente, e eu tenho ouvido isso, a gente tem uma Mariana nova a ser descoberta, realmente tem. A gente precisa contar mais, levar isso mais aos nossos alunos, levar isso mais aos marianenses. A gente tem que cada dia mais amar essa terra, defender a terra onde a gente vive, porque Mariana tem uma importância única para o nosso país. E aqui hoje a gente recebeu algumas dessas personalidades que podem contar, que são pessoas que conhecem a nossa história e podem levar um pouco disso, um pouco mais de cultura a todos nós marianenses. E essa foi a intenção, valorizar e reconhecer a importância da Primaz Gerais. Primaz, primeira e muita coisa de tamanha importância. E nós, marianenses, temos que ir de cabeça erguida, superando as dificuldades que nós tivemos e vivendo e vivenciando essa terra maravilhosa. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, posteriormente, nós vamos fazer outros bate-papos como esse, sim, porque tem muita coisa para a gente conhecer em favor da nossa querida Mariana. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos guie. Valeu.